Jane Schrobo é um nome a se ficar de olho, porque é uma das vozes mais promissoras de 2020 pra cá em termos de direção. Em 2024, Elo ganhou muita visibilidade com Eu Vi o Brilho da TV, que é um filme que divide bastante a opinião das pessoas, eu particularmente gosto, que ele acaba sendo um drama, com elementos de terror, usando da cultura ali relacionada a uma série de TV ficcional para falar sobre identificação e reprimir quem você é. Acampamento Miasma é isso elevado à quinta potência, só que indo para um caminho por vezes muito mais de comédia, e eu vejo que também acaba não sendo um filme para todo mundo. Mas com quem esse filme conversar, vai conversar muito profundamente. A trama acompanha Chris, que é uma promissora diretora, cuja missão é reviver uma antiga franquia de terror chamada Camp Miasma. Para isso, ela tem em mente Billy, que é a atriz do primeiro filme do original, que deixou de atuar desde então, mas que mora no lugar onde o primeiro filme foi gravado. Quem gosta de terror, especificamente ali o slash da década de 80, vai se divertir desde os créditos iniciais, porque é um filme que está muito consciente sobre como a indústria funciona, de espremer algo que era original e bom e interessante, até não existir mais resquício daquilo. Nesse lugar, Jane trabalha a questão da metalinguagem num nível que faria essa última trilogia do Pânico ficar envergonhado, porque esses filmes, a gente cita aqui o terror e tal, mas parece que é só a citação pela citação, sabe? Enquanto que Acampamento Miasma torna isso muito mais profundo e complexo num nível que, quanto mais o filme se desenrola, mais metalinguístico ele fica, porque a metalinguagem passa a se tornar parte do que é a narrativa também, e quanto mais confuso fica, mais interessante fica. Vira meio que um Ouroboros no final das contas, do filme está falando sobre a indústria e a indústria está falando sobre o filme, e isso vai descendo cada vez mais. No centro está a dinâmica entre as personagens interpretadas pela Hannah Eminder e pela Gillian Anderson, onde a primeira assistiu o filme original numa idade que talvez ela não deveria, e como isso serviu num lugar de amadurecimento e de descoberta dela, enquanto que a segunda é a personificação desse momento. A história então se desenrola a partir dessas conversas entre as duas, onde bate no como Acampamento Miasma dialoga em relação à temática de sexo. O que é um dos pontos mais interessantes do filme, porque se a gente pensa em como esse elemento era utilizado no terror antigamente, quase num lugar moral, punitivo, se você transar, você vai morrer. O próprio primeiro Pânico tem esse elemento dentro dele relacionado ao tropo, ao clichê do gênero. Só que o interessante dentro do Acampamento Miasma é o olhar de Jane em relação a isso, porque traz uma ressignificação desse elemento num lugar que tem uma personagem que tem toda uma questão com o sexo, até de se associar para não estar presente ali, e como o filme vai trabalhar uma busca de se entender, se aceitar, e isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas do filme, só que usando da metalinguagem do cinema para tornar isso tudo mais poético em certo nível e talvez mais fácil para aquela personagem conseguir compreender pelo que ela está passando e o que ela está sentindo. E por mais que tenha esse caráter mais pessoal, dramático e até mesmo romântico em certo nível, conforme a trama vai acontecendo, Acampamento Miasma ele é diferente do trabalho anterior de Jane, porque o trabalho anterior eu acho que é um filme muito mais sombrio em certo nível, muito mais opressivo. Acampamento Miasma ele é mais colorido em vários sentidos. Um deles, claro, é o fato dele ser muito mais cômico, muito mais engraçado em diversos momentos, e muito disso vem por conta de ser um filme ciente das suas próprias referências e brincar com elas. Ah, vai lembrar Crepúsculo dos Deuses? Vai lembrar A Hora do Pesadelo 7? Vamos citar esses filmes, vamos fazer graça sobre como funciona a indústria. Tudo isso é muito presente dentro do filme. E quando eu digo colorido, isso se estende pro visual do filme também, que é tão bonito de se ver, sabe? Que ele até utiliza-se de uma técnica que caiu em desuso em Hollywood nas últimas décadas, que é o matte paint, que é o lance de você pintar os fundos dos cenários, que aí você podia ir para uma pegada mais realista para passar um senso de realismo, ou ir para um lado mais lúdico, mais fantasioso. E esse filme ele vai muito para esse lado mais lúdico, mais surrealista mesmo, que é muito bonito de se ver. Até tem uma cena que é a personagem chegando ali no Acampamento Miasma, que começou a viralizar, né, nas redes sociais para mostrar como que a técnica estava sendo usada, tal, que não é algo super inovador. Hollywood já faz isso desde a época do Ben-Hur ou até antes, eu não estou enganado. Só que é isso, como caiu em desuso, as pessoas não têm mais essa percepção de que existe essa técnica, por exemplo. Só que aí pra dentro do filme, isso vai se mesclando com o senso de percepção de realidade da personagem, do que a gente tá vendo é real, é algo meio surreal,
pra onde tá indo a linha do que é a realidade. Fora que eu acho um detalhe tão lindo que dialoga com a própria jornada da personagem, do lance da passagem de estação, sobre o desabrochar dela e dela se entender quanto personagem, e muito desse lance das cores do cenário ajuda nessa concepção. E em conjunto com isso, Acampamento Miasma ainda vai abraçar outras linguagens do terror, outras perspectivas. Vai ter um momentinho ali cronenbergiano com horror corporal, vai ter. E tipo, é um filme sobre reviver uma franquia antiga. Então em algum momento a gente vê o que era o filme original. E nossa, que momento delicinha, porque vai trazer lá o Little Death, que já tem um design todo particular muito legal de quanto monstro, quanto criatura, e a gente vai ver o que ele fez no filme original. E aí, quando a gente chega nesse momento, vai para aquele gore, para aquela sanguinolência, e a forma como Jane filma esse momento traz à tona esse slasher, evoca, né, esse slasher antigo, mas trazendo talvez uma perspectiva e uma linguagem mais moderna mesmo. E eu não quero entrar em tantos detalhes sobre como essa sequência se desenrola, porque quando ela acontece você fica, nossa, realmente agora eu consigo entender por que o filme original foi tão impactante pra época, porque ainda tem isso, né? Existe esse desafio de, tá, a gente vai reviver uma franquia que gerou trocentos filmes, mas o primeiro é aquele filme intocável, aquele clássico, tal qual existe, né, hoje em dia que a gente pensa, tipo, Hora do Pesadelo, Halloween, por que os filmes originais são tão bons? E aí quando você revisita, existe certas questões que datam, mas você colocando na época, você consegue entender porque aquele filme era tão bom. Isso se aplica dentro de Acampamento Miasma, que eu acho que é até um desafio a mais que Jane teve que pensar enquanto concebia não somente esse filme, mas todo o universo que estava em torno dele. Assim, eu adorei Acampamento Miasma e quanto mais eu penso no filme, mais eu gosto dele. E aí eu acho que é um filme que funciona muito bem pra quem ama terror, pra quem ama o gênero de slash, mas não exclui pessoas que não gostam disso. Essas pessoas ainda podem se sentir muito impactadas porque é uma narrativa muito triste e bonita sobre descoberta, sobre desejo, sobre sexo e isso tudo envelopado nessa questão metalinguística de cinema. Só que é um filme meio David Lynch às vezes das ideias de ele se aprofundando cada vez mais nesse surreal desse mundo particular que pode não agradar todo mundo. Como eu disse, se você assistiu O Brilho da TV e você não gostou, é aquele filme elevado à quinta potência. Você gosta de Jane? Você vai assistir esse filme? Deixe nos comentários o que você achou quando você assistir. Se curtiu o vídeo, deixa o like, deixa o hype que ajuda ainda mais. Assina o canal e a gente se vê na próxima.